gente vai falar da nossa classe. Oscar Filho é humorista, mas ele é jornalista também. Eu não sei se vocês sabem disso. A notícia é a seguinte: o ministro Alexandre de Moraes determinou a investigação da fonte do jornalista Luiz Pablo, lá do Maranhão, depois de reportagens sobre o suposto uso irregular de carros oficiais pelo ministro Flávio Dino. Muita coisa para comentar. Muita coisa, cara, porque a galera... a gente já tem isso no Brasil. Estamos debaixo de uma ditadura. Nós não estamos debaixo de uma ditadura, porque se a gente estivesse debaixo de uma ditadura, a gente não poderia nem colocar a foto desse senhor aqui. Corta aqui, ó. Isso aqui a gente não poderia sacanear ele. E as pessoas sacaneiam ele na internet. Então, se sacaneiam, mostra que a gente não tá numa ditadura. Mas... não. Esse ato, ele tem características... Oscar Filho, de autoritarismo. Vamos lá. Você está dizendo que as pessoas sacaneiam o ministro Alexandre de Moraes? Não tanto. Não tanto. Eu mesmo já sacanei um monte, não apareceu a Polícia Federal ainda pra mim. A mídia, as redes sociais, os jornalistas, há muito tempo a gente sabe que eles estão um pouco intimidados ao citar o nome do ministro Alexandre de Moraes. E se você não sabe, você que é a nossa audiência, você se pergunta, nossa, por que determinada emissora não está dando uma notícia em relação ao ministro? Existe na redação do jornalismo como um todo, o que eu vou falar é um pouco polêmico. Como um todo no Brasil, uma certa intimidação e um certo receio ao falar, ao proferir alguma notícia em relação ao ministro. E todos os ministros. Mas que a galera também vai e começa a xingar o cara, começa a fazer um monte de piada, de apelido, tudo bem, de liberdade de expressão, ok, mas o que eu quero dizer é, se a gente estivesse debaixo de uma ditadura, a galera não sabe o que é ditadura, gente. Em 64 você não podia falar o nome do presidente, você não podia falar, você não podia fazer piada com o militar, você não podia fazer, a gente não tá debaixo disso, entende? Mas onde eu quero chegar? Que isso aqui tem atos de autoritarismo. Esse é o problema. Uma certa intimidação em relação à imprensa. Porque o que aconteceu? A gente tem, então, esse jornalista... Temos a foto desse jornalista? Ele é lá do Maranhão, ele fez uma notícia, uma denúncia em relação ao uso dos carros, uso irregular dos carros oficiais ali pelo ministro do STF, Flávio Dino. Esse que tá bem atrás de você aí, ó. É esse aqui, ele tem um portal. Que eu tô falando, Flávio Dino. Flávio... Ele tá aqui? Tá muito. Tá bom. Nossa, a Paula tá com medo, porque os telões estão sendo utilizados aqui. Aí eu entendi já que você tá intimidado e caramba, o Flávio Dino está aqui. E caramba, sim. Dependendo do que jornalistas dizem hoje, a gente não sabe se ele volta amanhã para a redação. Não tá tão assim. A gente não também. sabe não. A gente não sabe não. Tá sim, Oscar Filho. Tá sim, a gente sabe disso. Então a gente tem esse jornalista que ele faz essa notícia, essa denúncia em relação ao ministro do STF, ali Flávio Dino, e a gente tem um pedido de busca e apreensão na casa dele. Ou seja, que pedido é esse? A gente tem notebooks e celulares sendo apreendidos ali. Só uma coisa, a gente precisa falar disso. Vem uma voz falando, pode? Nossa, é com a gente isso? Não sei. Eu tomei um susto. Porque é isso, vai que é o Flávio Dino ali no switcher falando, pode prender eles. Nunca se sabe. Continuemos então, né? Continuemos. Não, mas só pra ficar claro, esse jornalista, ele fez uma investigação, porque uma fonte teria passado pra ele que o ministro Flávio Dino estaria cedendo um carro que é... Da onde que é o carro? Enfim, um carro de cargo institucional. Exatamente. Pra família dele andar. Essa é a questão. Inclusive, daí, a Polícia Federal pediu autorização, então, pro Alexandre de Moraes, que autorizou investigar esse jornalista, que tem a foto dele aqui, né? Pra, então, ir lá e pegar as coisas deles, os aparatos dele, celular, computador, de repente, tudo tivesse informações ali, pra... Se por acaso, de repente, não sei, se tivesse ali a fonte, né? Daí ficaria um pouco mais fácil. Não foi com esse intuito que eles foram lá, mas eles queriam investigar o que esse jornalista estava fazendo. Investigaram, conseguiram e acharam a fonte. Acharam a fonte. Fonte, então, exposta. Exatamente. O que a gente sabe que é inconstitucional. Você vai explicar isso pra gente, Oscar Filho? Isso é inconstitucional, é um grande problema. Tá no artigo da Constituição, artigo 5º, inciso 14. Tem aqui pra gente dar uma lida? Isso é muito importante. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 14 da Constituição. Sim. É assegurado a todos o acesso à informação. Que nós, todos. E resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício da profissão. Então é o seguinte, o jornalista não é obrigado a indicar a fonte que conseguiu as informações, que passou para eles informações para ele poder divulgar. Porque a gente, Paula, a gente merece saber o que está acontecendo no Brasil. Até como cidadão, certo? Como cidadãos e como jornalistas, porque a gente também precisa repercutir. Então, quando existe um ministro que interfere, aliás, nem era nessa, não é nem a alçada dele, né?
não é? Então, exatamente, a gente vai falar sobre isso, porque se a gente, tudo bem, a gente vai aventar a hipótese aqui desse jornalista lá do Maranhão está realmente perseguindo, então, o ministro Flávio Dino. Ele está perseguindo, ele está fazendo algo ilegal. Teria que cair na mão do ministro Alexandre de Moraes esse processo, essa investigação? É na mão dele que realmente isso tem que cair? É perigoso, né? É perigoso. A gente tá num momento bem... Aí eu concordo com você, Paula. Aí sim a gente começa a ficar com receio de dizer algumas coisas, porque a gente não sabe, então, qual que é o limite. Então, até onde eu posso dizer isso, né? Até então eu tô tranquilo. Eu acho que eu posso dizer o que eu quiser aqui, porque a gente tá repercutindo. Mas, se baixa uma portaria amanhã e fala assim, bom, vamos segurar um pouco, não vamos falar, aí é um problema. Eu nunca sofri isso na minha vida. Na minha vida inteira eu nunca sofri isso. Não fale sobre determinado assunto. Paula, você já recebeu isso? Já? Oscar Filho, não é em algum momento? Não é bem assim, mas a mídia, ela, como um todo, os jornalistas como um todo, eles se questionam sobre determinada notícia, se pode dar ou não aqui no Brasil. Sim, a gente sabe que isso é legítimo, isso acontece aqui no país. Bom, enfim. Isso acontece. Eu não tô falando que é na Jovem Pan, na emissora XYZ, eu tô falando como um todo, como geral, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai ter emprego, como a gente vê esse jornalista. Ele tá sendo investigado. Eu concordo que tem um receio da classe jornalística, mas não tem uma portaria falando não fale sobre... Não existe uma portaria. Não existe uma portaria. Essa portaria seria ditadura. Esse é o meu ponto. O receio existe, Paula. Tudo bem, a gente tem medo, não vamos falar não vamos falar muito desse assunto não, mas não tem uma portaria, não baixou institucionalmente aqui, ou sei lá, oficialmente ou editorialmente da Jovem Pan, por exemplo, para mim, Oscar, não fale sobre esse assunto, e não existe isso não existe, pelo menos em todos os trabalhos que eu fiz, nunca existiu, mas não posso negar, e eu concordo plenamente com o que você fala, Paula, que existe um receio. As coisas estão diferentes aqui no Brasil, coisas estão diferentes aqui no Brasil há algum tempo. Qual que é o papel do jornalista? Informar você, a nossa audiência, fazer esse trabalho de prestação de serviço. Se nós tivermos que nos calar por algum motivo, você não fica mais sabendo. Então, qual que é o caso aqui no Brasil que a gente não pode mais questionar? A gente não pode mais perguntar. Qual que é o problema do ministro Flávio Dino tá sendo noticiado em relação à utilização de carro? É simples, ele vai lá e diz: não estou utilizando o carro. Agora tem que ser um pedido de busca e apreensão na casa desse jornalista. E aí? Aí que sempre tem uma consequência. O próprio jornalista Luiz Pablo falou sobre isso nas redes sociais dele. Dá uma olhada. Para tentar me atribuir uma conduta criminosa. Existe algo ainda mais grave. O efeito de tudo isso é destruir profissionalmente um jornalista. Depois que uma fonte é identificada dentro de uma investigação, quem vai se sentir seguro para me procurar, para entregar uma informação? Como eu vou preservar as fontes que construí durante anos de profissão se elas passam a ter medo de também serem identificadas e investigadas? É isso que estamos falando. Não estão atingindo apenas a minha vida pessoal, estão atingindo diretamente a minha capacidade de exercer o jornalismo. Eu construí minha trajetória vivendo de informação, protegendo minhas fontes e levando fatos ao conhecimento da sociedade. E é isso que está sendo colocado em risco. Eu peço ao Brasil que olhe para o que está acontecendo comigo. Eu fiz o meu trabalho como jornalista e não aceito que isso seja transformado em crime. Então, basicamente, o jornalista está falando aí o que a Paula estava falando, né? Das dimensões que isso pode tomar. Mas tem uma publicação do gabinete do Dino falando hoje aqui, eu vou ter que ler isso aqui porque a gente acabou de pegar. A assessoria do ministro Flávio Dino, em face da repetição de inverdades, informou que jamais houve uso irregular de veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. Um carro blindado foi cedido por solicitação da Secretaria de Segurança do STF no âmbito de acordo de cooperação vigente com todos os tribunais do país. O ministro Flávio Dino é alvo constante de agressões e ameaças, como é público e notório. E as investigações identificaram que até mesmo os veículos particulares do ministro e de sua família eram monitorados e seguidos. As pessoas que comandavam esse esquema não são jornalistas. Exercem outras profissões. O trabalho dos investigadores também apontou o acesso ilegal por funcionário público e informações sigilosas de segurança que foram utilizadas em monitoramento clandestino e ilegal. Foram produzidas clandestinamente imagens do ministro e de sua família, inclusive filhos
que são crianças abrangendo seus itinerários habituais e normais. Eu entrei em contato com o jornalista para ele repercutir essa fala aqui do gabinete, mas até agora ele não respondeu pra gente. Se ele responder até o final a gente passa aqui, mas não sei se vai dar tempo, porque é uma acusação grave também do gabinete, ou seja, teoricamente o Luiz Pablo não é um jornalista pelo que o gabinete tá falando, então temos um problema aí, não é? Mas não poderia, então, ser exatamente dessa forma? O jornalista faz a denúncia, a gente não sabe se é jornalista, mas tudo bem, ele faz a sua denúncia, faz a sua nota, o ministro Flávio Dino vem com uma réplica, fala que não é correto, que ele não está utilizando o carro, e a gente termina por aí. Precisa de um pedido de busca e apreensão? Precisa de uma investigação mais séria em relação a isso? E para terminar esse assunto aqui, tem uma coisa também. É claro que foi feito de forma clandestina, porque nenhum jornalista vai bater na porta do carro e falar assim: viu, senhor ministro, eu posso seguir vocês para saber onde vocês estão indo com a família de vocês? É o trabalho que o jornalista investigativo faz. Ele vai atrás para pegar a pessoa no pulo, é claro, também, enfim. Mas eu gostaria muito que ele tivesse respondido, o jornalista, pra gente poder mas a gente pode trazer ele nos próximos dias também. Eu só termino, você falou que terminou, mas eu vou terminar de outra forma aqui também. A gente já trouxe a pesquisa em relação à credibilidade do STF, eu vou trazer novamente aqui. A gente já mostrou que a credibilidade do STF tem sido comprometida em relação à percepção da população por conta dessas interferências dos ministros do STF em determinados casos aqui no Brasil. Então, só termino dessa forma porque a percepção da população também é uma percepção de que os ministros têm algumas interferências invasivas aqui no país em alguns casos.